Denúncia de omissão no Conselho Tutelar de Sertãozinho. Uma conselheira teria se recusado a atuar numa festa com adolescentes, bebida alcoólica e drogas. A função da instituição foi colocada em xeque pela própria OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Qual a função de um conselheiro tutelar? Essa questão entrou em debate após áudios de um aplicativo de mensagem viralizarem em Sertãozinho. Durante uma conversa em um grupo de integrantes da instituição, uma conselheira coloca em xeque o trabalho da entidade municipal ao ser acionada para averiguar a denúncia de uma festa com adolescentes regada a drogas e bebidas alcoólicas. Festa, tem adolescente, tem bebida, é polícia militar. Polícia militar vai localizar pai que tem que ser punido, pai responsável. Eu sou responsável pelos meus filhos e eu tô cansada, todo fim de semana que eu tô de plantão, essa merda. A gente precisa sentar todo mundo e conversar, porque realmente, eu sinto muito, eu tô cansada dessa palhaçada. Em outro trecho, a servidora afirma que não vai atender a solicitação do morador. Eu não vou atender e segunda-feira eu faço questão de conversar com a doutora Tânia, porque eu preciso entender o que é para o conselho fazer, porque eu já não estou entendendo o que eu tenho que fazer como conselheira. A conselheira é Cristiane Mara Fernandes da Silva, que atua no órgão desde 2014. Ela justifica a declaração como um desabafo e uma discussão interna que não deveria ter sido exposta desta maneira. Posso ter errado em me desabafar com os colegas de trabalho, mas de nenhuma forma eu ofendi a população, né? A fala estou cansada, continuo afirmando estou cansada sim, de nos meus plantões o munícipe ligar e quando não é assunto de atuação do Conselho Tutelar, a gente orientar o munícipe a tomar as devidas providências e o munícipe nos ameaça dizendo que vai chamar o conselheiro fulano de tal e acioná-lo pelo telefone particular, que é o que ele costuma fazer. Na discussão está Rodrigo, colega de trabalho, que aponta omissão por parte da servidora. Uma omissão grave, porque a partir do momento que você tem alguém que foi eleito, escolhido pelo povo, que passou num processo, sabia da sua responsabilidade como conselheiro tutelar e ela se nega a cumprir com o seu papel, é algo bastante grave. Faça até um comparativo. É quase a mesma coisa que um médico que trabalha no postinho de saúde se negar a atender um paciente alegando que está cansado. Mas a funcionária municipal contesta a acusação do colega e afirma que todas as providências foram tomadas diante da denúncia. Eu não posso, como conselheira, usar a minha autonomia, né, de conselheira, a minha capacidade como conselheira e sair desmontando festas. Essa não é a minha função. O que acontece é que estão invertendo valores. O Conselho Tutelar, ele é tutelar, já diz, tutela, né? Ele tutela alguém. Só que antes do Conselho tutelar alguém, existem os pais e os responsáveis. A denúncia de omissão já foi encaminhada ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Quem também acompanha essa discussão sobre as funções da instituição tutelar é a Ordem dos Advogados do Brasil, que aponta como dever dos conselheiros resguardar direitos de menores em situação de risco. Portanto, estando o adolescente numa situação de risco, o Conselho Tutelar deve atuar por força do artigo 136 do próprio ECA. O artigo 136 dessa lei federal prevê a atribuição do Conselho para atuar nesses casos em que a criança está numa situação de risco. Então, ele intervém para eventual aplicação das medidas de proteção à criança e aos adolescentes. Ximena Osório, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o Conselho Tutelar responde por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e que a pasta aguarda a formalização da ocorrência por parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para assim abrir uma sindicância e apurar responsabilidades, além de encaminhar a denúncia ao Ministério Público. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André.
Pois é, Pussi, bem polêmico, né? O Conselho precisa fazer aí o seu papel. Agora, se tem alguém cansado aí, me perdoa, ou peça férias, né? Ou exoneração, precisa atender realmente o chamado da população. Para a gente falar mais sobre esse caso bastante polêmico, nós convidamos o Eduardo Viano. O Eduardo é professor, especialista em direito das crianças e dos adolescentes. Eduardo, ao se recusar a atender uma denúncia, qual infração foi cometida, então, pela conselheira tutelar de Sertãozinho? Boa tarde. Boa tarde. Olha, o conselheiro tutelar, ele atua com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente no cumprimento das normas elencadas no artigo 136. O conselheiro não pode fazer o que ele quer ou deixa de querer, ele tem que simplesmente cumprir a lei. Ele não pode deixar de fazer porque ele peca por omissão, nem praticar além que ele pratica o abuso. Então, é possível que ocorra prevaricação ou abuso nessa situação. Agora, se for comprovada irregularidades no atendimento do Conselho, quais as sanções serão impostas aos membros ou, pelo menos, a esta pessoa que faz parte do Conselho? Como eu disse, se houve omissão ou abuso, no caso concreto, o Ministério Público pode ajuizar uma ação junto ao Judiciário para que sejam tomadas as devidas providências legais quanto a esse conselheiro pelo ato praticado. Agora, para a gente aqui entender, quem está em casa também, o que a lei estabelece nesses casos de festas com adolescentes regradas à bebida e também a drogas? Bom, o artigo 149 do Estatuto dá ao Judiciário a responsabilidade da emissão dos alvarás para funcionamento desses eventos. Também no Estatuto, o artigo 243 determina que é terminantemente proibida a venda ou fornecimento de qualquer produto que gere a dependência química, psíquica, a menores de idade. O autor desse fornecimento, dessa venda desse produto entorpecente que gere essa dependência, pode sofrer até detenção de 2 a 4 anos, mais multa conforme o caso concreto. Se tiver uma denúncia, então, que alguma festa está fornecendo bebida alcoólica e droga para menores, o Conselho Tutelar deve ir ao local se receber essa denúncia? A rigor, o Conselho Tutelar não é obrigado a fiscalizar esse tipo de ato, que é um ato criminoso. Esse ato compete à polícia fiscalizar. A ação do Conselho Tutelar ela é mais residual. Ela vai acontecer sempre que a violação de direitos de uma criança ou adolescente estiver acontecendo. Neste caso, se por acaso tivesse acontecendo a venda de bebidas para menores ou o fornecimento de bebidas e isso fosse detectado pela polícia, o Conselho poderia acompanhar a polícia na condução desses menores para averiguar o que realmente aconteceu. Agora, Eduardo, quando a pessoa se coloca à disposição, participa aí de uma eleição para o Conselho Tutelar, a pessoa já não tem que estar ciente de todas as responsabilidades do Conselho, não tem que estar preparado para isso? Com certeza, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e eleito pela população, como é um vereador, como é um prefeito, e ele tem que atuar dentro das normas que ele foi eleito para tanto, ou seja, no caso do Conselho Tutelar, cumprir aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que ele faça. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco a gente volta com outras informações. Paulo Pussi. Ok, André.